próximos segundos podem criar água na boca. Tem pastéis de nata, pão e bolos. Apresentam especialidades saborosas com o selo de qualidade da Pastelaria Canelas. A casa já soma mais de 30 anos de história na capital francesa e aposta no fabrico artesanal. Se ainda não provou estes e outros doces, não perca tempo e vá até à rua Camélinat, em Pierrefitte. Na Pastelaria Canelas vai encontrar o melhor de Portugal, em Paris. Kelly não conseguia esconder a satisfação. Depois de ter realizado uma prova oral perante vários professores importantes do curso, conseguiu passar com distinção. Aos 24 anos, a luso-descendente está a terminar o curso de notária na Escola de Notariado de Paris. Antes de entrar nesta reta final, esteve na Universidade de Cergy-Pontoise e entrou para a Universidade Paris Descartes, a terceira melhor do país. Fiquei muito contente. Eu adorei estudar lá, e só que estava lá com muitas pessoas que já estudavam nas universidades de Paris, com muito conhecimento, com muito saber, alguns filhos de notários, e é verdade que senti-me muito pequena, mas acostumei-me muito bem e agora estou bem. É isso que eu gosto muito nos meus pais, é que essa é a área de estudar no direito, é a minha ambição e não a deles. Claro que tenho muito orgulho na filha que tem e no percurso que eu tive, mas não me deixaram-me totalmente livre de fazer o que eu quis. Kelly é filha de um casal de imigrantes e é a mais nova de 6 irmãos. Apesar de ter nascido na França, adora Portugal e vai pelo menos uma vez por mês ao país. Fala português fluentemente e garante que tem 2 culturas. Assume-se como portuguesa e francesa e não vê nisso um problema, vê nisso uma riqueza. Eu, no Natal, como tanto foie gras como bacalhau. É verdade, eu não posso dizer que sou mais francesa que portuguesa, eu não posso dizer isso. Eu nasci aqui, tive educação francesa misturada à educação portuguesa. Para mim, ser portuguesa em França é uma riqueza enorme. A história de Kelly é semelhante a tantas outras. Entre 1964 e 1973, estima-se que o número de portugueses imigrados tenha atingido 1,7 milhões. Muitos imigrantes foram para a França e construíram uma família já longe da pátria. Aos filhos ensinaram a falar português, ensinaram a saudade. Sandra Gonçalves também nasceu nos arredores de Paris, mas os pais procuraram sempre ensinar-lhe a cultura portuguesa. Apesar das dificuldades, eles são mais um exemplo de superação. Hoje são sócios da Pastelaria Canelas e têm uma história de vida que não deixa a filha indiferente. Fico muito impressionada quando ouço a história dos meus avós e dos meus pais, chegaram muito pequeninos. A minha mãe muito pequeninos, não, meu pai já tinha 15 anos, a minha mãe tinha 18. E já não chegou a ir para a escola, a minha mãe. Esteve numa escola com outros imigrantes, teve mais dificuldades no início a falar corretamente francês, mas teve uma força e em 30 anos a carreira foi sempre para cima, sempre com a força de trabalho, com tudo, sempre conseguiu ser chefe de equipa, é uma pessoa mesmo muito forte e muito dinâmica e tem mesmo sou muito orgulhosa sou muito orgulhosa deles. Sandra Gonçalves também trabalha desde os 25 anos na Pastelaria Canelas. A jovem fez uma licenciatura em Economia, especializou-se em Marketing e Gestão e ainda trabalhou numa empresa, mas um ano mais tarde acabou por abraçar o projeto dos pais. Todos os dias convive com portugueses e o trabalho ainda a aproximou mais das suas origens. Meus pais pressionavam para falar português, só que nós respondíamos sempre em francês. E então, quando íamos de férias, éramos obrigados a falar português. E o que me ajudou, e o meu irmão também, a desenvolver pouco a pouco a língua e tentar... é a pastelaria. E mesmo assim foi complicado. Fernando Lopes tem 49 anos, vem de uma geração diferente, mas não deixa de ter uma história semelhante. É diretor da Rádio Alfa, mas não foi a paixão nem o bichinho pela rádio que o conduziram a este projeto. Foi o amor por Portugal. A paixão por rádio não foi mesmo a paixão pela rádio, mas foi mais uma paixão porque
o que toca a língua portuguesa e Portugal. Isso é mais a minha vivência com a rádio chegou mais com o amor da pátria. Porquê? Ao regresso da nossa família, quando íamos para Portugal para as férias, era sempre um prazer poder ter uma comunicação facilitada do facto de falar o português. Ao falar com os primos, a falar com os amigos, o facto de falar o português era sempre importante. Por isso, durante o ano todo, era um pouco um treino para poder tentar falar o português do melhor que a gente podia, porque não era tão simples como isso. Não havia ensino de língua portuguesa, chegou muito mais tarde, quer dizer, já chegou quando eu tinha perto dos 10 aos 15 anos, quer dizer, já foi muito mais tarde. Kelly, Sandra e Fernando nasceram longe de Portugal, mas sabem bem onde fica e o lugar que ocupa no coração. Cresceram, formaram-se, não passando pelas mesmas dificuldades dos pais, mas cientes do caminho que eles percorreram. Quando chega a hora de saber a nacionalidade, a identidade dilui-se. São portugueses e franceses em quantidades iguais, mas uma coisa é certa, não são imigrantes. Via muitas vezes os portugueses como o facto de ver esta nova geração de lusodescendentes como imigrantes. Eu não sou imigrante. Eu não sou imigrante. Eu nasci aqui. Eu sou um francês de origem portuguesa ou um português que está a residir em França. Eu não sou imigrante. O meu pai imigrou. Eu não fui o caso. Inclusive, eu posso dizer que a única parte onde eu me sinto português genuíno é em Espanha. Porquê? Porque quando estou aqui em França, sou assimilado como um estrangeiro. Não é? Mas quando cheguei a Portugal, de algum modo, também sou um estrangeiro também. É só quando estou a atravessar a Espanha que dizem lá vêm os portugueses. E isso é muito complicado e penso que também que a construção da Europa tem a ver também com isso. Para mim, quem sente a diferença é a pessoa que cria a diferença. Eu, para mim, sou francesa como os que nasceram cá. Eu só tenho um mais, que é ser portuguesa. Eu, às vezes, sim, tive pessoas que fizeram pouco. Portuguesa, não. E então, o que isso faz? Eu ao menos, conheço outro país, conheço outra cultura, conheço outra comida. Para mim é uma riqueza, não é o facto de dizer sou portuguesa ou não. Nós não temos que ser vítima, temos que ter muito orgulho e não tive dificuldade nenhuma a dizer que sou portuguesa. Sempre me sentia francesa e portuguesa e há uma coisa muito importante, penso que tinha uma vantagem superior em relação aos outros, porque a história dos meus avós, dos meus pais, deram-me uma força incrível que acho que uma pessoa normal que nasceu cá não tem igual. É uma riqueza e, sobretudo, ter duas culturas é uma riqueza suplementar, sim. Estudaram na França e cresceram nos arredores de Paris, mas as escolhas profissionais fazem sempre referência a Portugal. Kelly gostava de estudar o direito português, Fernando tem neste momento projetos profissionais no país e Sandra quer continuar a ser como uma embaixadora da cultura e gastronomia portuguesa no mundo. Eu adorava estudar em Portugal e eu até pensei que se calhar podia ir lá estudar o direito português, porque eu acho que não posso me chamar Kelly de Souza, ter um negócio aqui em França e não saber o direito português. Só que tive outras oportunidades aqui, mas penso ir estudar pelo menos um ano em Portugal. Hoje está a mudar um pouco. Estou a ficar um pouco mais velho. Tenho filhos também. E vou agora de um momento que é, vou a Portugal para trabalhar. Por isso vou buscar mercado também económico também a Portugal. Vou lá com prazer, tentando aproveitar a experiência que eu tenho tido aqui em França, com o facto de ter um orgulho de ser português. E isso leva-nos talvez a ter algumas vezes assim umas apostas malucas, mas é com uma vontade de vincar em Portugal, ainda mais do que se uma pessoa fosse francês a chegar a Portugal. Porque a gente é francês, mas de origem portuguesa. E nós queremos mostrar ao país dos nossos antepassados que a gente foi para fora, que foi o caso dos meus pais, a gente que volta, mas voltamos para trazer mais valia ao país. São continuar a trabalhar para os portugueses, continuar a ter uma legitimidade,
a nível dos clientes portugueses, mas continuar a desenvolver a nível da população, porque toda a gente gosta dos produtos portugueses, o Portugal está na moda. Neste momento há o Printemps culturel português e vimos com a frequência com qual as pessoas vão ao museu e tudo, e são mesmo curiosos dessa cultura. É um prazer imenso continuar a desenvolver e ser embaixadores de Portugal, de uma certa maneira. Penso que cada vez mais gostaria de ter um pouco um pé ao pé do pé da Torre Eiffel, outro talvez perto, vamos dizer, do ponto Vasco da Gama, porque acho que é um símbolo muito importante, é ter um pé em cada país. Acho que o que eu sou hoje devo muito aos meus pais, que isso é normal, um filho deve sempre ao pai, mas mais pela força que eles me deram, de não ter medo de errar, de ter medo de sempre querer conquistar. Isso devo muito, muito aos meus pais e com um princípio essencial na nossa educação, que é a simplicidade. Conquistar, ser o melhor possível de nós, mas guardar o nosso saber de onde é que nós viemos. Kelly, Sandra e Fernando são de gerações diferentes, mas têm um ponto em comum. Não são imigrantes, são apenas o fruto da imigração. Eles são os filhos da diáspora.